Muito bem, então agora sim vamos conhecer mais um artista que trazemos aqui ao nosso programa e hoje vamos falar sobre escultura e comigo aqui ao meu lado já tenho o Manuel Coelho Pinto. Olá, Manuel. Olá. Bom dia, Bom seja dia. bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Obrigado por ter aceito o vídeo, porque ainda fez uma viagenzinha jeitosa. Não, 300 e tal quilómetros. 300 e tal. Não é assim tanto. Você vem de Viseu, Viseu. mas é natural de lá? Não, sou natural de Casteldeiro. Só que há uns 3 anos que moro em Viseu. Muito bem, eu conheço por acaso, conheço tanto uma coisa como outra. É interessante. E como é que é combater durante tantos anos a desertificação do interior de Portugal? Não é fácil e continua a não ser. Se calhar poderia haver outros programas que conseguiriam resolver isso, mas não é fácil. Pois. Tudo que conta é dinheiro, o dinheiro no interior não se ganha com facilidade. E o pessoal... O que é estranho, porque está mais perto da Europa, não é? Não devia de ser assim, mas pronto. A agricultura continua a ser uma situação difícil de gerir, portanto, pode haver produto, nem sempre é rentável. Pois. E depois Não o se escoamento consegue também é competir. difícil. Pois. Não se consegue Eu próprio competir. tenho algumas coisas ligadas a isso e não é fácil. E o Manuel virou-se para a escultura para fugir à agricultura? Não tem nada a ver. Eu trabalho desde criança na construção. Na construção civil? O meu pai era carpinteiro e eu... Lá vem sempre a velha história, não é? E eu trabalhei com ele dos 10 anos e meio. Pronto. Por aí acima, a construção mudou também, não é? A carpintaria começou a deixar de ser o que era e a gente tem que se adaptar. E eu, para aí, com 19 anos, comecei a trabalhar por minha conta. Entretanto, fui para a tropa, continuei a trabalhar na construção e, portanto, um pouco mais tarde comecei a trabalhar, portanto, a construir para venda. Edifícios, apartamentos, por área horizontal, vivendas. E foi isso que fiz mais ou menos até 2008. No meio de todo este trajeto, houve sempre a vontade artística. Eu venho de uma família, de certa forma, entre artesãos, artes, não artes plásticas, mas artes no sentido de carpintaria, tamancaria, e já havia músicos. Pois, porque o Manuel também tem essa vertente. Tinha um tio que tocava guitarra, outro que tocava violino, que faziam aqueles bailes da aldeia, não é? Aquelas coisas originais. Certo. Que ainda se dançava de tamancos, não era de sapatos. Já não se dança? Tamancos agora não, o pessoal já não sabe. Mas só como decoração, algumas pessoas vão calçando, mas só não como utilitário diário, não é? Sim, já só mesmo para manter a tradição, mano. Pronto, no meio de toda esta travessia de vida, teve sempre a música e, portanto, tive um grupo de música quando saí da tropa. Mas sempre aquela difícil conciliação entre pessoas, acabei por achar que era um bocado difícil ter músicos constantes e sem grandes dificuldades. Estava sempre a sair novos ensaios, e como já estava ligado à construção, pronto, não consegui conciliar essas duas coisas, embora a minha paixão fosse realmente a música. E já agora o Manuel toca o quê? Eu, quando tinha o grupo, a viola baixo. Por acaso é o meu instrumento preferido. Eu tenho um baixo, um 5 cordas, um piva, que é espetacular. Eu tenho 2 Fenders baixo e um de 6 cordas. Mas como o meu filho é músico profissional, levou-os e eu, portanto, agora como ficou com eles, com as duas. Entretanto, eu agora quis formar outro grupo, que ainda tive praticamente formado. Estávamos prontos a sair. E comprei outra viola abaixo, também Fender, porque gosto da Fender. É bom, claro. A minha guitarra é Fender. E comprei uma Taylor aqui em Lisboa, espetáculo, de 6 cordas. Eletroacústica. E a Music Man? Não conheço. Não conhece? Como eu não ando constantemente disto, mas eu tenho uma de Soto, comprei no Brasil. Hannibal. E partiu, entre miúdos e gatos lá em casa. Tombaram uma viola à parte e fiquei com desgosto tremendo. Claro que eu mandei arranjar, mas então vim aqui em Lisboa, comprei uma Taylor, tem um som espetacular. Mas é elétrica? Eletroacústica. Boa. Pronto, como estávamos na história desta. Na história que não estava a conseguir conciliar. Pronto, a uma dada altura, portanto, andei sempre ligado à música. Pessoal de fado, vi lá uma casa de fado e até lá, nos jantares, naquelas brincadeiras. Todas as semanas juntava sempre alguém lá em casa para cantar e estava sempre a guitarra perto, não é? Mas não como profissional, sempre naquela de satisfazer o ego. Uma dada altura, senti a necessidade de fazer qualquer coisa mais artisticamente.
E como a música não me tinha satisfeito, não sei o que passou-me pela cabeça escultura. Não que eu tivesse muita familiarização com isso, ia sempre para museus, de vez em quando passava por uma galeria, mas até me sentia inibido de entrar na galeria porque não conhecia, enfim. O meio era estranho. Pronto, adorava, mas sentia-me um bocado fora do meio. É. A uma dada altura, com esse meu filho que é músico profissional, que é o Bruno, pedi-lhe, pá, vê lá se me encontras algum livro que tenha uma introdução, quando andas mais por lá. Eu, na altura, eu tinha muitos empregados, não tinha assim grande tempo. Introdução à arte, qualquer coisa. Mas aí pensei mais na madeira porque é algo que eu conhecia, que eu sabia manusear. Mas já fazia algumas brincadeiras assim? Não, só inputos para aquelas coisas que a gente, com as navalhas, os peões, as fisgas, os barcos de casca, só aquelas coisas. Sim. Para brincar. A arte mesmo nunca tinha feito. Ele arranja-me um livro muito interessante, e lá tenho. E eu vou ao Porto, ali à zona dos móveis, me lembro agora muito bem. Passo Ferreira. Passo Ferreira, ali assim. Por aí. Onde havia toda a ferramenta, goivas, redondas, triangulares, toda a ferramenta para trabalhar a madeira em relevo. Então pedi a um outro filho, mais novo que este, que eu desenho. Acho que eu tenho o quinto incompleto, mas foi de noite, não se via muito bem, portanto. Então eu da vontade que eu tinha de estudar. E fiz 6 cadeiras do quinto noturno. Portanto, continuando, trouxe as ferramentas e pedi ao meu filho mais novo, dos mais velhos, que tem que fazer esta distinção. Sim. Pá, desenhei qualquer coisa. Eu estive sempre ligado aos cavalos há uns anos para cá. Até fiz alguns eventos engraçados. Foi a Ecosarte em 98 e misturado com arte. Aí é que eu comecei mais a entrar na escultura, já em mármore e já com alguma composição. E ele faz-me 3 cabeças de cavalo numa tábua de castanho, pai, deste tamanho. E eu comecei ali a experimentar. Já tinha começado a experimentar em pedra, tinha feito uma cara, depois lá empregado partiram aquilo para rachão lá para uma obra, qualquer coisa. Fiquei sem aquilo. E então fiz esse baixo relevo. E daí comecei a esforçar-me e a desenvolver. E comecei a ler sobre Rodin, sobre vários artistas. E, portanto, comecei a fazer outras peças, tudo ainda em madeira. Comecei a fazer figurativos. E deve estar aí nessas fotografias que vieram por e-mail. Sim. Um figurativo de um pedinte que é o Manuel da Capucha, que era um mensageiro que na altura não havia nem os telemóveis, fixos, telefones eram poucos. Pois. E então ele era um indivíduo que era pedinte, mas não pedia. As pessoas davam-lhe por natureza e chamavam-lhe para casa, portanto era um indivíduo engraçado. Andava sempre a imitar um trompete com a boca, cantava, portanto trazia uma saquita que eu represento lá debaixo da capucha, ele usava aquela capucha, aquele manto lá da serra. Sim. E andava um homem, levava a mensagem de um lado para o outro, como é que está fulano, olha, leva-me este recado, festas, feiras. Era o telefone da altura, era ele. Era ele. Entretanto, o indivíduo era muito castiço, mas uma própria figura. E lembrei, pá, Manuel da Capucha era capaz de ser um gajo. Porque nessa altura eu não sabia muito bem o que é que queria fazer, não é? E, portanto, aquilo era uma necessidade que eu tinha de desabafar, a arte, portanto, qualquer coisa que eu tinha necessidade de extravasar. E faço a Manuel da Capucha. E, portanto, não sem experiência nenhuma, ele ficou muito próximo. Em madeira. Em madeira. É claro, o pessoal começou a ver aquilo e começou a puxar por mim, que eu nunca imaginei nem expor, muito menos em galerias. Mas há lá um indivíduo, agora neste momento de Santa Cisa, tinha lá um café que era o trompete. E de certa forma foi ele o que me puxou um bocadinho para começar a expor. Quis que eu pusesse lá algumas peças no café. Fizemos algumas brincadeiras lá de fados com os amigos que eu tinha, como o orgado, que já não é. E daí começaram a puxar para mim. Entretanto, Tudo em Castrodar. Tudo em Castrodar. Entretanto, há lá uma, chama-lhe a fábrica da igreja, não sei muito bem o que é que significa fábrica. Pois, eu também nunca sei. Tem uma organização qualquer que eles têm, que queria homenagear o jubileu, não sei de quê, acho que foi em 2000, e quis que eu fizesse a São Pedro. Mas a São Pedro já é tamanho, tanto para o exterior a escultura tem pelo menos tamanho e meio, independentemente do espaço envolvente. E fazem-me esse desafio e eu, meu Deus, não vou perdê-lo, mas o que é que eu vou fazer disto? Não tinha qualquer noção.
vai ler e tal, faço uma maquete, grande, tenho lá em casa, pai, deste tamanho, não fiz uma maquete pequena, apresentei, aceitaram, acertamos as coisas e eu atiro-me, também está em fotografias até a evolução do trabalho. Não ficou nada mal, o pessoal gostou, e aí começou. Claro, Fiz um indivíduo fotógrafo começou, pá, tens de fazer um catálogo, Fiz um catálogo, venho um dia ali à zona dali da Bairro Alto, vi ali uma galeria que acho que é municipal, que estava lá no Narciso, eu venho com os meus 2 putos mais velhos, por aí abaixo, aí já comecei eu a querer perceber qual era o movimento da arte, o que é que eu poderia fazer e tal. Deixo um catálogo, o rudimentar até desdobrava ali, assim, uma coisa. E começam então a convidar-me ali para participar em Sintra. E daí começou. Depois começam a convidar para a Espanha, depois entro nessas associações. Foi-se desenvolvendo, depois pronto, começou o caminho. Tive a sorte, tenho 6 esculturas públicas. Muitos artistas até com mais currículo que eu e dedicados só à arte, que às vezes não têm essa possibilidade. A vantagem às vezes está num meio menos ligado à arte, não é? Com menos conhecimento, tem algumas vantagens. Neste caso, se calhar foi isso. Quiseram fazer homenagem ao combatente, claro. Começaram a conhecer o meu trabalho, convidaram-me à Câmara. Primeiro homenagem ao imigrante, depois homenagem ao combatente. Tinha sido esse São Pedro. Depois tenho uma peça em Mangual de homenagem ao vinho. Fiz uma em Coimbra, que foi um simpósio também com o espanhol, que até foi o Zé Cid que me apresentou ao espanhol. E pronto, tenho a vantagem de ter essas peças públicas. Então como é que você depois foi adivinhado. Foi surgindo. Como é que passou da madeira depois para a pedra, para o mar? Ora e bem, não só, e você os outros materiais também. Sim, o bronze. O bronze deve ser difícil de trabalhar. Eu não trabalho bronze, não. Eu faço a peça, pode ser em barro, pode ser em. Essa até foi em barro. Pode ser em gesso, pode ser em madeira, pode ser em qualquer material. Apresento à fundição e ela faz o negativo, cria o negativo e faz. Okay. Porque a fundição é preciso ter condições específicas e fogo e conhecimento técnica e mistura. Claro. Então, estava-lhe a perguntar como é que passou da madeira para os outros materiais, então foi querer experimentar outras coisas? Comecei a ver trabalhos em mármore, comecei a ver trabalhos em granito, e logicamente, ao fazer uma escultura para exterior, não posso fazê-la em madeira porque ela durou pouco tempo e não tinha expressão, não tinha força. Portanto, a partir daí, há necessidade de começar a trabalhar e começar a conhecer os materiais. A uma dada altura comecei a trabalhar e agora é muito difícil não trabalhar só se me derem matemática sobre música. Dada a tal ligação e a paixão pela música, comecei a trabalhar muito sobre música. Esta é uma peça isso é que é uma mistura de África e criei até em Moçambique. Fui lá, andei lá com o pessoal das artes e tal. Guitarra, por outro lado, tiver aqui um certo nome que parece uma mulher grávida. Pois é. E este é um instrumento que há em África que eu agora não sei como é que eles chamam. Não, bongo, não. Tem aquele arcozinho, os gajos, e aquilo é feito de um coco até. Portanto, essa é uma mistura. E faço também combinações, portanto, como disse, como vim em cima da hora, não é? Como foi e este também parece aqui as cordas. Isso é guitarra, guitarra pura. Muito bem. E é assim que as coisas vão acontecer. E você começou com esses figurativos, né? Com caras e cabeças de cavalo. Exato, e depois comecei a criar a parte das abstratas, com alguma informação. Pronto. Isso depois é a criatividade, não é? Claro. Aquilo que se vai desenvolvendo. Aquilo que a pessoa. Naturalmente, o desafio. Dá asas à imaginação da pessoa que o vê. Isto tem a ver com a música, se você virar ao contrário, que a música também tem a ver com o sapato. Um sapato é uma harpa, tem uma certa. Notas musicais. Pois. Fiz muitas harpas. Claro que nunca se faz o sapato exatamente igual, porque isso pareceria é só uma insinuação, não é? Claro, obviamente.